Então, pessoal, a partir desse momento, nós estamos gravando a nossa aula do dia 13 de agosto de 2021, são 6 horas e 49 minutos. Eu gostaria de solicitar a autorização de todos para que nós possamos gravar. Todos autorizam? Sim, a Professor. Rocha. Sim. Beleza, pessoal, muito obrigado. Vamos iniciar a nossa apresentação agora. Iniciemos assim, então, a nossa aula de planejamento tributário e política fiscal. Hoje nós estaremos tratando sobre dois temas principais. O PIS e o COFINS, que são, na verdade, dois temas desassociados, mas eles são entendidos por muitas vezes em conjunto. Então, para tanto, nós iremos trabalhar essa conceituação em conjunto, e também nós vamos trabalhar o ICMS, substituição tributária. Vamos lá. Então, as alíquotas de PIS e COFINS são bastante conhecidas por todos nós, principalmente pelas pessoas jurídicas, embora elas sejam vistas muitas vezes em conjunto, como eu já falei. Sempre que a gente fala de PIS, a gente lembra de COFINS. Na verdade, elas têm objetivos diferentes. Então, apesar... Boa noite, Dani, tudo bem? Apesar de PIS e COFINS por vezes serem apresentados de forma em conjunta, cada um tem uma função diferente. Por exemplo, o PIS ele é utilizado para realizar o pagamento do governo federal nos direitos como o seguro-desemprego e o abono salarial. Então, quando nós estamos pagando PIS e COFINS no momento de nossas compras das pessoas jurídicas, no momento que elas estão recolhendo lá na nota fiscal, o valor do PIS é direcionado para o governo federal usar no pagamento de direitos dos trabalhadores, como é o caso do seguro-desemprego, como é o caso do abono salarial. Já o COFINS ele é destinado a áreas como saúde pública e previdência social. Então, o PIS e COFINS, os dois são contribuições. As contribuições, como vocês estudaram na disciplina de introdução a direito, e como a gente falou brevemente na nossa disciplina, elas têm caráter e elas têm um objetivo a ser cumprido. Então, quando se cria uma contribuição, por exemplo, a contribuição de iluminação pública, nós estamos dizendo que aquela contribuição ela tem uma razão de ser, ela foi criada com um objetivo, e esse objetivo eita, será que eu saí? Ah, não. Tá. E esse objetivo ele precisa estar muito bem definido, gente. Beleza até aqui? Tudo bem, pessoal? Ok, professor. Show de bola, então. Sim, vamos lá. Vamos lá, então, pessoal. O COFINS ele é direcionado à saúde pública, à previdência social, dentre outras coisas, e o PIS, como vocês já sabem, é direcionado ao trabalhador, ao pagamento do seguro-desemprego, ao pagamento de itens relacionados ao abono salarial, dentre outras coisas. Outra informação que também é importante é sobre as instituições que administram PIS. No caso deste, a tutela fica com a Caixa Econômica Federal.
por ser um fundo destinado aos trabalhadores da iniciativa privada. Já o Banco do Brasil é responsável por administrar o PASEP, que é voltado para o funcionário público. Então, o PIS, por exemplo, ele é administrado por duas principais instituições. A Caixa Econômica Federal, ela administra o valor referente ao PIS, que é o valor dos trabalhadores de companhias privadas, dentre outras coisas, contratados conforme o regime CLT. Para os trabalhadores contratados de acordo com o regime da administração pública ou funcionário público, seja ele contratado direto da prefeitura, ou seja ele concursado, é utilizado o termo PASEP, apesar dos dois serem praticamente a mesma coisa. Quando a gente fala de PIS, a gente está falando do valor referente ao PIS e ao PASEP. No entanto, contudo, todavia, é importante que você compreenda que ele pode ser dividido entre PIS e PASEP. Então, o meu é PIS, o meu é PASEP, isso aí é um pouco mais do tipo de vínculo que o trabalhador tem, mas quanto a isso, não existe tanta dificuldade acerca dessa nomenclatura. Vamos lá. Como as alíquotas do PIS e COFINS são tributadas? Pergunta. Para que se entenda a tributação do PIS e do COFINS, é preciso que nós possamos conhecer, venhamos a conhecer, três elementos básicos. Primeiro, a base de cálculo. Segundo, o fato gerador e os contribuintes. É interessante a gente falar sobre isso, porque quando a gente passou o primeiro NAP todinho falando sobre base de cálculo, passamos o primeiro NAP quase todo falando sobre essas questões relacionadas ao fato gerador, dentre outras coisas. E aí, quando a gente fala da contribuição do PIS e COFINS, também a gente está falando sobre esses pontos. O primeiro diz respeito ao valor que servirá de referência para a cobrança do imposto. Então, a base de cálculo é o valor que vai ser a base para a cobrança. O segundo relaciona à operação de recolhimento, que é o fato gerador. E o terceiro consiste no regime tributário, que pode ser, por exemplo, o Simples Nacional. Quais os outros dois regimes tributários que podem fazer a coleta, gente? Quem lembra o regime tributário? A gente falou lá no primeiro NAP, falamos da nossa prova. Pode falar o regime tributário. ICMS? Não, regime tributário. Quando a gente está falando de regime tributário, nós estamos falando... Tem o Simples Nacional, tem outros dois regimes. Quais são? Lucro presumido. Lucro presumido, parabéns, Eduardo. O lucro real e o lucro arbitrado, apesar de eu ter falado para vocês que o arbitrado ele é considerado regime, mas ninguém escolhe ir para o arbitrado. Você é direcionado a ele se porventura você se encontrar num daqueles requisitos. Então, você perdeu a documentação, pegou fogo ou houve alguma fraude, então você é caminhado para o arbitrado. Bem, quais são as alíquotas do PIS e do COFINS? Vamos lá. Com base no que foi dito há pouco, o recolhimento de ambas as alíquotas é feita sobre o volume das receitas que a empresa obteve em um mês. Então, não é em cima do lucro, é em cima das receitas. Dentro do lucro presumido do Simples Nacional, geralmente a gente já coleta em cima da receita os impostos, mas também no lucro real, você vai coletar o PIS e o COFINS em cima da receita. O que você coleta em cima do lucro no lucro real é o imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido. Pois bem, além disso, a quitação deve ser feita no mês seguinte após o surgimento do fato gerador, até o dia 25. Então, se você executou alguma venda, alguma venda de algum produto, alguma compra, você vai fazer o recolhimento, você vai reconhecer na nota fiscal que você tem que pagar PIS e COFINS, exceto os casos que são imunes ou isentos, conforme a gente já falou anteriormente. Aí você vai fazer
o reconhecimento da venda. E aí, até o dia 25 do mês que vem, você vai pagar o valor em forma de guia. Dentro do Simples Nacional, a guia já sai com a cobrança do PIS e COFINS. Dentro do lucro presumido do lucro real, você vai ter que emitir guia por guia. Então, o Simples Nacional ele tem esse nome porque ele tenta cobrar tudo na mesma guia, até aqueles limites que a gente já falou anteriormente. Mas dentro do lucro presumido ou do lucro real, você vai ter que ir lá gerar o boleto conforme a nota fiscal e você vai recolher o valor até o dia 25 do outro mês. Então, as alíquotas que a gente tem para o PIS e PASEP, ela é 0,65 ou 1,65. Professor, como assim? Bem, a alíquota ela vai mudar a depender do regime que você queira executar. Se você escolher o regime cumulativo, você vai escolher a alíquota de 0,65. Se você tiver no regime não cumulativo, é a alíquota de 1,65. Professor, não entendi. Mais à frente a gente explica. Você paga também 2,1% de PIS e PASEP sobre as importações e você paga 1% sobre a folha de pagamento. Então, quando você vai registrar a folha de pagamento, você vai pagar 1% sobre a folha de pagamento. Gente, essa porcentagem ocorre em cima do quê? Por exemplo, esse 1% sobre a folha de pagamento é 1% de que valor, gente? Faturamento. Não, é 1%. Na folha de pagamento, Eduardo, é 1% em cima do valor da folha. No caso, é em cima do valor da folha, por exemplo, se a empresa tem 10 funcionários, é em cima do valor dessa folha que inclui esses 10 funcionários, é isso? Isso, Fabrício, exatamente. Você vai tirar 1% em cima da folha. Então, se a tua folha der 10 mil reais, 1% de 10 mil é 100, né, gente? É 100, né? Estou certo? Não me deixem passar vergonha aqui. Sim. Isso, é 100. É 100. Isso aí. Então, você vai pagar 100 reais a cada 10 mil reais, então, dependendo da folha. Sobre as importações, sobre o volume da importação, se você é uma empresa que trabalha muito com importação, você vai pagar 2,1% de PIS/PASEP em cima das suas importações. Fora que na venda, ou seja, em cima do faturamento, você vai pagar 0,65 ou 1,65, dependendo da forma que você deseja recolher o teu PIS e o teu COFINS. O COFINS ele é composto por duas porcentagens. Sobre o faturamento, é 3% ou 7%. Sobre as importações, é 9,75% mais 1%. Então, por que, professor? 9,75 mais 1? Porque quando eles criaram, eles fizeram assim, né? Então, a gente não está na lei, e aí eu não sei muito dizer o porquê eles escolheram esse regime. Na verdade, há algumas sugestões, porque o 9,75 veio evoluindo, esse 1% sempre existiu, então foi mudando conforme as questões. Tá, pessoal? Posso passar? Sim, professor. Beleza, gente, vamos lá. Então, as modalidades que a gente tem é o regime cumulativo e o regime não cumulativo. Dentro do regime cumulativo, ele é caracterizado por não haver apropriação de créditos referentes a encargos, custos de receita. Além disso, é uma modalidade aplicada a empresas do regime tributário do lucro presumido, respectivamente. Então, no regime cumulativo é o regime que ocorre dentro do lucro presumido. Então, nesse regime, você paga 0,65 de PIS e 3% de COFINS. Beleza, pessoal? O regime não cumulativo, ele é a segunda modalidade. Além das receitas geradas pela empresa, o volume de aquisição que ele precisa fazer para o negócio, ele também, diferente do regime cumulativo, existe a apropriação dos créditos. Então, além da receita, tem que se apropriar créditos, salvo algumas exceções. E esse regime ele é implementado geralmente
dentro do lucro real. Então, a alíquota dele para o PIS e COFINS é 1,65 e 7,6. Ah, professor, que créditos é esse que você está falando? Créditos de ganhos, créditos de taxas de juros, se você teve algum ganho no regime cumulativo, você não vai levar em consideração esses créditos referente a encargos, referente a custos, referente a receita, referente a ganhos. E no regime não cumulativo, você leva em consideração esses valores para calcular a base de cálculo. Gente, na prova, como é que vai ter, professor? Na prova, a PIS e COFINS vai estar bem simples para vocês. Eu preciso que vocês entendam só o conceito. Então, eu vou pedir para vocês. Calcule uma empresa do lucro real, tem a seguinte base de cálculo para se realizar a cobrança do PIS e COFINS. Calcule qual é o valor que será pago tomando como base a base de cálculo. Aí eu vou colocar se é regime cumulativo ou se é regime não cumulativo. Se for cumulativo, tu vai colocar 0,65 para PIS e 3% para COFINS. Se for regime não cumulativo, é 1,65 e 7,6. Como é que faz o cálculo, professor? Simples, tu pega a base e calcula a porcentagem. No não cumulativo, como tem a questão das receitas e tudo mais, eu poderia fazer um pouco mais difícil. Mas como a gente já deu conteúdo bastante e tudo mais, a gente deseja que vocês entendam o conceito, então vai ser uma questão bem fácil, não vai ser nada muito difícil. Eu acredito que todos vocês vão matar ela de primeira. Tá bom, pessoal? Posso concluir aqui então o PIS e COFINS? Conclusões: é preciso que as empresas conheçam as alíquotas do PIS e do COFINS. Para tanto, é fundamental contar com uma tecnologia responsável. Então, é muito importante que você tenha, que você possua ferramentas que te forneçam dados importantes para a tua tomada de decisão. Tá, eu quero abrir esse momento para a gente tirar algumas dúvidas sobre o regime de PIS e COFINS. Acham que precisam que eu calcule algum exemplo, gente? Vocês acreditam que eu precise calcular algo? Vocês é só sim, tirar. Professor. Não, eu acredito que sim, professor. Acho que você tem que calcular sim um pouquinho. Tem que calcular? Tá bom então, pessoal. Só parar de compartilhar. Ó, o Elton trabalhou de carteira assinada e nunca recebeu PIS. Mas para te receber o PIS, Elton, tu já faz 5 anos que é a primeira vez que a tua carteira foi assinada? Sim, a primeira assinatura foi em 2014. 2014, então mas em 2018 tu trabalhou, Elton? Trabalhei. Aí eu pesquisei na caixa, né, pra ver se tinha direito, se não tinha, não. Falou. Pois é, porque tem duas questões, Elton. Ou você ou teve algum problema da empresa que fez o teu cadastro, acontece muito. Eu tenho uma amiga que ela trabalhou a primeira vez em 2012. E lá na Raiz, exatamente, Minerva. E aí ela tinha um problema na emissão, ela tinha um problema lá na Raiz. E aí ela nunca conseguiu receber, porque era o problema que ela tinha tido lá na Raiz. Então aí ela foi lá, conversou, ajeitaram a situação dela, só que aí o tempo que passou, infelizmente, ele não volta. Então tem que saber se o cadastro... Hoje em dia é muito mais difícil isso. Eu estava participando de um processo de contratação de uma pessoa, e assim, quando você vai ser contratado, você tem que tirar um extrato lá no e-social para saber se as tuas informações estão corretas. Se as tuas informações não estiverem corretas, você tem que ir lá ajeitar para poder ser contratado. Então, hoje em dia, já é mais difícil acontecer esses problemas, tá? No mais, é mais ou menos isso. Então, eu vou preparar aqui. A pergunta era da Ohane, né? Quais eram os valores? O pessoal já respondeu no chat, pessoal. É o caramba dessa turma. Tá certo, pessoal. Enquanto eu preparo aqui o Excel para a gente fazer um cálculo, gente,
Enquanto eu preparo para a gente fazer um cálculo, vocês têm alguma dúvida para esse momento? Vocês querem falar alguma coisa? Alguém quer contribuir com alguma coisa? Professor, o PIS e o COFINS, ele pode ser cobrado por uma empresa, tipo assim, pode ser cobrado diferente, dependente do ramo que a empresa atua, ou é a Não. mesma coisa para todas? Ele é a mesma porcentagem para todos, Eduardo. O que vai mudar é o teu regime tributário. Se tu está no simples, se tu está no lucro presumido ou se tu está no lucro real, tá? Ah, sim, entendi. Gente, realmente a gente precisa calcular, que eu tinha esquecido uma coisa. Na incidência não cumulativa, não é simplesmente calcular a base, tá? Eu vou só preparar o Excel aqui, e aí eu queria que a gente desse 5 minutinhos, que eu também não fui no banheiro antes de iniciar a aula. Eu vou parar a gravação, quando eu voltar eu retorno ela, tá bom, pessoal? Pra gente não ficar uma gravação muito extensa para mim, que eu não quero cortar nada, eu quero lançar a gravação do jeito que tá. Mas eu vou deixar 5 minutos da minha ida no banheiro, é complicado, né? Isso, Minerva, toma um café e fuma um cigarro bacana. Bacana, olha essa marca, não? Essa marca é a nova, não, gente? Pera aí, deixa eu parar aqui, que era para me ter tirado isso da gravação. Mas eu vou editar na hora lá, ninguém precisa saber disso. Faz um barulho engraçado, né, gente? Vamos lá. Voltando à aula, pessoal, para que a gente possa fundamentar o conhecimento até aqui difundido, vamos fazer um cálculo conforme foi necessidade da turma sobre a incidência cumulativa e não cumulativa. Tá, vamos lá. Pois bem, suponhamos que a receita bruta seja de R$ 10.000 e as despesas tributárias sejam no valor de R$ 1.500. Quais são as despesas tributárias, pessoal? Antes de você pagar PIS e COFINS, você vai pagar IPI, você vai pagar ICMS. Então, essas seriam as despesas tributárias. Entenderam? A gente pode colocar também aqui um valor de despesa tributária idêntico ao valor do ICMS e do IPI. Se o IPI para algumas operações é 10% e o ICMS no Pará é 17%, quanto seriam minhas despesas tributárias, gente? Quanto, Eduardo? O IPI, em média, não todas as vezes, e a depender do caso. O IPI, geralmente, em modelo de exemplo, ele é 10%. E o ICMS no Pará é 17%. Então, qual seria a minha despesa tributária, gente? Quantos por cento? 10% mais 17% é quanto, gente? 27%. Exatamente. Vamos lá. 27. Então, a gente vai fazer aqui, a despesa tributária vai ser o nosso valor de R$ 10.000 vezes 27%. Tá aqui. Então, aumentou R$ 200 do que eu tinha projetado anteriormente. Então, vai ser R$ 1.700 para fazer um cálculo um pouco mais aproximado do real. Prossigamos. Então, se eu estou fazendo uma incidência cumulativa, eu não vou levar em consideração o quê? Que eu não vou levar em consideração? Não vai levar apropriações de crédito? Não, a gente não vai levar em consideração os créditos, que no caso esses créditos são referentes nesse exemplo a despesas tributárias, tá? Vamos lá, vou colocar aqui PIS. E aqui eu vou colocar COFINS.
Tá dando para enxergar, pessoal? Mas que caramba. Professor, Oi, pode falar. em despesa tributária, eu acho que o senhor colocou 17%. 17, tu diz? Dá 2.700? Eu botei só 17, verdade, obrigado. Foi a Eliane que falou, não foi? Foi, mas eu peguei das mensagens aqui, Ah, teve tá, a então. conversa entre o Matheus e o Dorigueto. Tá bom, então, gente. Obrigado pela ajuda aí. É isso mesmo, Não pessoal. tinha prestado atenção, mas eles prestaram. Tá certo, vamos lá. Vamos fazer a fórmula do PIS e COFINS. Não, nem vou colocar aqui, deixa eu ver aqui. Não era nem para era para ter cumulativo, que a gente vai calcular tudo junto. Cumulativo e não cumulativo. Não, será que em cima eu coloco um, embaixo eu coloco outro. Tá esquecendo como é que usa o Excel já. Vamos lá. Para a gente calcular o valor da receita cumulativa, a gente vai pegar a receita bruta de 10 mil e vai tirar o valor de... Quanto é, gente, a alíquota no cumulativo do PIS? Do PIS é 0,65. Isso, do COFINS é 3%. No caso aí eu inverti um pouco aí os valores, mas enfim. Então a soma dos dois é 3,65%, né, gente? É isso? Isso. 0,65 mais 3 é 3,65? Estamos certos? Isso. Isso aí. Então, o valor no cumulativo de imposto a pagar é quanto? 365 reais. Beleza. Levando em consideração, lembrando que dentro do regime... Alguém levantou a mão, gente? Não? Ah, tá. Dentro do regime cumulativo, a gente não leva em consideração os créditos, então a gente não leva em consideração as despesas tributárias. Agora a gente vai fazer dentro do regime não cumulativo. O que diz aqui, gente? Lá vocês estão conseguindo ler os 3 passos do regime não cumulativo? Sim, professor. Vamos lá. Primeiro passo é... Receita bruta versus soma das alíquotas. Tá. Deixa eu só ver quanto é essa soma dessas alíquotas aqui, que conta muito quebrada assim. Dá 9,25. Será que é isso, gente? É isso mesmo, é? Pega, tu é doida. O cara desse é um crânio. Então, a soma das duas alíquotas no regime não cumulativo é 9,25. Vamos lá. Pega 10 mil, multiplica por 9,25. Que vai... Não, mas que caramba, é porcento. Vai dar 925 reais. É esse o valor? Sim. Não, esse é o valor do primeiro passo. Tem que fazer o valor do imposto, é outro valor. Tem que fazer mais um cálculo. Vamos lá. Agora a gente vai pegar o valor das nossas despesas tributárias e vai somar com a alíquota. O valor da nossa despesa tributária é quanto, gente? Quanto é? 2.700. Isso. E a gente vai somar com a mesma alíquota, que é 9,25, é isso, pessoal, por cento? É isso mesmo? Para confirmar, para saber se você... O senhor está somando ou você está multiplicando aqui? Multiplicando. É isso, pessoal? Eu vou multiplicar para 9,25%. É esse o valor das alíquotas somadas? É, pessoal. Sim ou não? Sim. Vamos lá. Sim. Beleza. Então eu vou ter R$ 249,75. Agora eu pergunto para vocês quanto é o valor devido.
quanto é o valor devido, bem aqui nesse espaço. Quem já, olhando essa fórmula de não incidência, pode me dizer quanto é o valor devido? Ninguém, gente. O que diz lá no terceiro passo? O que está dizendo? Quem consegue ler lá o terceiro passo para a gente? Resultado do primeiro passo menos o resultado do segundo passo. Pronto. Então o que a 925 gente faz? menos 249. Exatamente. 925 menos 249,75. Que dá igual a... Quanto é que deu meu imposto no regime não cumulativo? 675,25. Exatamente. Pronto, pessoal. Perguntas. Existem dúvidas acerca do cálculo? Então, é isso. É isso. O cálculo é isso, Eduardo. Bem fácil, né, gente? Professor, essas suas anotações aqui desse Excel tem no slide? Esses passos aqui para cada um? Não, mas eu vou mandar o Excel. Pode ser, Eduardo? Ou tu quer que eu transforme? Ou vocês preferem que eu transforme isso em imagem? Posso transformar isso em imagem agora e já mando. O que vocês acham, gente? Pode ser imagem também. É, né? Vamos lá. O arquivo fica menor, né? O arquivo fica menor. Deixa eu transformar em imagem com vocês contemplando. Vamos lá, transformar em imagem aqui pra gente prosseguir. Vamos lá, cabeção. Tá aqui. Pronto. Transformei em imagem, já está aberta aqui. Terminando a aula, envio no e-mail. Tá dando para ver a imagem? Olha aqui, ó. Tá, não dá? Sim, professor. Tá sim. Beleza, então. Eu vou colocar lá no final do slide, era aproveitar aqui, que eu tô com o slide aberto. Eu acho que eu apaguei o último slide, gente. Deixa eu ver aqui. Tinha apagado o último slide. Vou colocar aqui novo slide. Cálculo tem acento no A, né? Pronto. Tranquilo? Tranquilo, pessoal? Beleza. Alguém tem alguma dúvida acerca do PIS e do COFINS ainda, gente? Hein? Não, professor. Tá. Eu vou fazer umas alterações na imagem aqui. Professor, uma coisa. Oi. Em relação a despesas tributárias, esses valores que a gente soma para encontrar o não comparativo e cumulativo, eles, em algum momento, em algum cálculo, eles poderá ocorrer que a gente tenha que encontrar esses valores ou tem que fazer alguma soma para saber quanto que é. É o Eduardo que está falando, né? Isso. Eduardo, assim, as despesas tributárias, elas vão ser referentes a créditos tributários, se tem alguma coisa para receber, se na hora tu gerou algum valor. Então, geralmente, os créditos tributários são os valores referentes ao IPI e ao PIS, o IPI e ao ICMS que você já pagou, entendeu? Então, geralmente, e o valor vai variar? Vai variar conforme a alíquota. Tem situações que você cobra 20% de IPI. E tem, por exemplo, no estado do Pará, o ICMS é 17%, mas no estado de São Paulo, o ICMS é 7%. Lá no Nordeste é 12%. Então, a questão vai depender da situação. Então,
Para nível de vida real, Eduardo, então vai depender muito. Não tem como a gente prever todas, em sala de aula, todas as situações que podem te ocorrer na vida real. É por isso que você tem que olhar a lei e você tem que ter um software que te ajude nessa projeção, mas você precisa saber. Agora, a nível acadêmico, a nível de sala de aula, geralmente eu já vou colocar o valor da despesa tributária para que a gente possa, ou a gente calcula na hora, eu crio uma projeção, a gente calcula na hora, entendeu? Sim, professor. Beleza, pessoal, eu vou encerrar essa segunda parte da gravação para a gente passar para ICMS substituição tributária. Lá a gente começa uma nova gravação, tá? Na gravação. Vamos lá, pessoal, iniciando nossa terceira parte da aula de hoje, que vamos tratar sobre a substituição tributária do ICMS. Vamos lá. Compartilhando novamente a tela. Pronto, galera. Tá todo mundo conseguindo visualizar meus slides? Sim. Vamos lá. Substituição tributária, margem do valor agregado e possibilidades de ressarcimento. Bem, a Constituição Federal determina que cabe à lei implementar dispor sobre a substituição tributária. A Lei Complementar 87 de 96 diz que a responsabilidade poderá ser atribuída à relação ao imposto incidente sobre uma ou mais operações ou prestações, sejam antecedentes, concomitantes ou subsequentes, inclusive o valor decorrente da diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual nas operações e prestações que destinam bens e serviços ao consumidor final localizado em outro estado, que seja contribuinte do imposto. Então, o fato gerador da substituição tributária é quando nós realizamos compras interestaduais. Vamos lá, esse ponto aqui eu vou mandar, ele é um ponto mais conceitual, explicando de onde é que foi, para onde é que vai, o que determinou. Vamos lá. O cálculo da substituição tributária. O MVA, o valor a margem do valor agregado, ou IVA-ST, então, o nome MVA, como está no material que eu vou encaminhar para vocês, significa margem do valor agregado. Lá em São Paulo, eles chamam IVA-ST. Então, a gente vai tratar como IVA-ST, que é uma sigla mais bonitinha. Deve ser tomada ao preço do fabricante importador mais o IPI. O frete também entra no cálculo da substituição tributária. Se a venda for CIF, já estará no preço do substituto, mas se a venda for FOB e o destinatário pagar uma transportadora, o substituto deve colocar o valor no cálculo. Então, a gente sabe que no CIF o cálculo já está, o valor do frete já está incluso. Mas quando é FOB, é por fora. Então, no momento que nós formos calcular a substituição tributária, deve-se levar em consideração o valor do frete. E também o substituto deve colocar esse valor no cálculo. Se não incluir, por desconhecer o valor, faz indicações em dados adicionais. Se você não sabe se foi CIF ou FOB, então você vai lá na nota fiscal e diz lá, eu nem imagino. Aí vai lá em dados adicionais e diz que não está sabendo de nada. Vamos lá saber como é que calcula o valor da substituição tributária. Primeiro exemplo, uma lapiseira, lá no artigo 313, Z13, artigo de papelaria. Como é que calcula a substituição tributária? O preço de fábrica, levando em consideração que a venda é CIF. Quando é CIF é o quê, gente? O frete está incluso. Muito bem, Elton. Então, o frete já está incluso. A venda CIF no valor de R$10.000. Supondo um IPI de 20%, calcula-se o valor do IPI de R$2.000. Então, até agora, a minha nota fiscal está com qual valor? 12 mil.
12 mil, muito bem. Aí agora eu vou somar a margem de lucro, ou o MVA ou o IVA-ST. O que é isso? Quando a gente vai calcular a substituição tributária, nós precisamos prever uma margem de lucro. Então você vai pegar lá os quesitos dentro da legislação e projetar a tua margem de lucro. Nesse exemplo, a margem de lucro é 50%. Professor, na prova, eu vou dar a margem de lucro, eu vou dar o valor do MVA-ST ou do IVA-ST. Beleza? A Cefa fala 80, né, Minerva? Pois é, gente, o valor era exatamente. Então, o valor ele vai depender, ele vai ser estipulado conforme a legislação. Como esse material que eu trouxe é um material de um palestrante lá da USP, que é um material de um professor da USP, que é localizado no estado de São Paulo, que tem a sua própria que tem a sua legislação que regula sobre a margem MVA ou IVA-ST, então eles deram valor conforme o produto. Também na Cefa, Minerva, eles te falavam 80% porque tu trabalhava com tecnologia e artigos de papelaria, não era? Era isso, Minerva? Pois é. Então o valor também depende, na legislação ele vai depender do tipo de produto que você esteja trabalhando. Então, na época, a Minerva já trouxe excelentemente aqui pra gente que 80% dentro da Secretaria da Fazenda. Beleza, pessoal? Podemos prosseguir? Vamos lá. Sim. Preço de varejo, então, é 18 mil. Por quê? Você vai pegar a margem de lucro MVA, que deu 18 mil, que deu 6 mil, soma com o valor, com o preço do IPI e já deu 18 mil. Agora ele vai pegar a alíquota interna. Nesse exemplo, a alíquota interna está 18%. O que determina a alíquota interna, gente? Hein? A região, exatamente. Como, inclusive, Minerva, aquele material que eu mandei para vocês, ele não está errado, não, aquela parte, porque aquelas alíquotas eram internas. O que está errado é que eu não tinha colocado as alíquotas interestaduais, ou seja, então as alíquotas interestaduais é 7, 12 e 17, tá? Mas aquela base de alíquota interna, que é a alíquota que opera dentro do próprio estado, está correta. Tem alguns que são 18, tem alguns que são que varia conforme o estado, conforme aquela tabela lá. Então, quando eu for mandar novamente o material, eu vou mandar só um slide a mais explicando essa diferença. Tá bom, pessoal? Beleza? Vamos lá. Então, a alíquota interna, nesse exemplo, que é o estado de São Paulo, é 18%. Você calcula 18% de 18 mil reais, que deu 3.240 reais. Agora você vai tirar o ICMS próprio, que é a alíquota de 18% vezes o valor de fábrica, que é 10 mil. Então deu 1.800. E aí o ICMS a ser retido é a alíquota interna subtraída do ICMS próprio, que deu o valor de R$ 1.440. Beleza, pessoal? Tranquilo aqui? Então, como é que funciona, professor? Você vai calcular o valor do ICMS da alíquota interna em cima da base de cálculo e você vai calcular o ICMS próprio em cima do valor de fábrica. E aí você vai subtrair um pelo outro e vai dar o valor que é o valor retido lá na substituição tributária. Bora ver o teu exemplo. E se o substituto for do Simples Nacional? Ele trouxe aqui uma água sanitária. E aqui, lembrando que o exemplo aqui, ele não era do Simples Nacional. Então, lá no Simples Nacional, a margem de lucro do MVA lá em São Paulo é 70%. Eu acho que a tua margem era 80% porque tu era do Simples, né, Minerva? Eu vou dar uma olhada na legislação local, porque quando é para fazer cálculo de substituição tributária,
Eu não fiz tantas vezes assim na prática. Eu fiz, eu acho que 2 ou 3 vezes para um cliente. Não foi algo muito assustador, porque eu tinha um sistema ao meu lado que me auxiliava, que me abraçava e me fazia feliz. Pessoal, tá todo mundo em casa? Tá todo mundo aí, pessoal? Sim. Beleza. Então, quando tá todo mundo vivo, que bom. Então, se o substituto for do Simples Nacional, a água sanitária que entra dentro entra lá na legislação que fala sobre material de limpeza. O preço de fábrica seria 10 mil também. A margem de lucro para esse material dentro do Simples Nacional é 70%, então o preço varejo seria 17 mil. Se aplica a alíquota interna de 18% sobre 17 mil, que vai dar 3.060. Aí menos os 18% da operação própria, 18 vezes 10 mil, que é o preço da fábrica, que vai dar 1.800. O ICMS retido seria R$ 1.260. Tá, vamos definir algumas coisas aqui, gente. A nível, você sabe que esse valor da alíquota interna, ela depende muito do estado, né? Tem uns estados que a gente viu na última aula sobre ICMS, que cada estado tem uma alíquota interestadual, que é uma alíquota que vai entre 7, 12, 17, tem uma alíquota dentro do estado, que é 18, 17, 19, depende muito do tipo de alíquota. Vamos trabalhar, todos concordam que nós trabalhamos em cima do 18% como alíquota para fins acadêmicos, sim ou não? Beleza, pessoal. Porque assim, na hora da... professor, na vida real, gente, tu vai ter um sistema que vai te ajudar. E na vida real, tu vai ter que abrir a lei e dar uma olhada. Poxa, qual é a alíquota do meu estado? Professor, por que você não faz o exemplo do Pará? Se eu não me engano, o Pará era 18%, se eu não me engano. E também é importante que a gente trabalhe alíquotas diversas, que a gente não fique preso a um valor percentual, que a gente entenda por que existe o cálculo. Se você entende por que existe, se tu te mudar para Bahia, se tu mudar lá para Santa Catarina, tá todo mundo indo para Santa Catarina, né, gente? Meu Deus do céu. Só essa semana foram 5 amigos meus de infância. Eu fui lá em Belém visitar eles, estavam tudo para Santa Catarina. Pode falar, Elton. Não, sem querer aqui, desculpa. Tá, foi sem querer, tá bom, Elton. Então, se tu fores para Santa Catarina fazer que nem todo mundo que está mudando para lá, ou tu for para o Rio Grande do Sul, tu fores para o Amazonas, para onde você for, você vai ter que se readaptar à nova realidade, tá bom, pessoal? Beleza? Beleza. Exatamente, Minerva falou bonito. A alíquota é o de menos, porque quem vai dizer qual é a alíquota será a legislação. Então, hoje a gente pode aprender que é 18%. Mas se houver uma mudança na legislação amanhã, e aí? Quando eu falei no primeiro dia de aula, falei para vocês que a gente não ia trabalhar com valores, a gente não ia trabalhar com muitos livros, porque são poucos os livros que ainda têm uma relevância dentro da contabilidade e do planejamento tributário, porque a legislação ela muda quase que diariamente, a legislação ela muda de ano em ano, ela muda. Vocês viram que foi aprovado esse ano que o MEI vai poder faturar até 130 mil reais? Já ficaram sabendo? Pois é, hoje já saiu a aprovação no Senado, Minerva. Então, eu acho que ano que vem o MEI já vai ser recalculado para 130 mil reais. Então, a gente trabalhou com 88 mil reais, o que a gente aprendeu na disciplina já não é mais o mesmo. Renato, para o empreendedor é bom, Renato, porque o MEI ele é a faixa de tributação que menos paga. Tu pagas só o ICMS e o ICS, ou o ISS, e o teu INSS. Então, para o empreendedor vai ser um grande avanço, que ele vai poder trabalhar com maior faixa. Então, atualmente, quem é MEI e passar 88 mil, já era. Você vai ter que virar um outro tipo de empresa. Você vai escolher, geralmente dentro do próprio Simples Nacional, mas a partir dessa nova faixa,
a pessoa que é um MEI, ele vai poder faturar até 130 mil por ano. Então, vai ser muito bom para ele, ele vai pagar menos imposto. Então, isso é bom para ele. Beleza, pessoal? Então, só para a gente. Acho que a Minerva já vai já voltar a ser MEI. É complicado, né, Minerva? É assim mesmo. Então, pessoal, percebo que algo que a gente aprendeu dentro da disciplina já vai mudar no que vem. Entenderam? Então é importante que a gente não fique atrelados a alíquotas, que nós não fiquemos presos a essa questão, porque senão a gente vai perder muito, tá, pessoal? Bem, gente, deixa eu perguntar para vocês agora aqui. Vocês querem fazer um cálculo para saber como é que faz passo a passo, ou esse slide já demonstra para vocês como é que faz cada ponto? Vocês já entenderam a partir do slide? Amor, pula-pula? Tá, papai vai comprar. Oh, meu Deus. Gente, pessoal. Mas ainda para entender sim, professor. Tá bem explicativo. Dá para ver o sinal Deu para aqui, entender? mais, menos, igual, vezes. Deu para entender, Eduardo? Deu para entender, pessoal? Tem alguém que não sabe fazer ainda? Eu vou explicar passo a passo. Vamos lá. Só para a gente entender. O preço de fábrica, ele vai ser dado na questão. O preço de fábrica, vai ser 10 mil. E o primeiro ponto, nesse exemplo aqui, por que não caiu o IPI aqui, gente? Alguém sabe me dizer por que não veio o IPI nesse material, nessa água sanitária? Hein? Porque é produto de cesta básica, será? Não é porque é produto de cesta básica, mas tu entendeu o conceito. É porque ele não é um produto industrializado. Ele é um produto que não se refere a industrializado, porque provavelmente essa compra é do produto já feito. Não dentro da legislação, ele não paga o IPI. Nesse caso, a papelaria cobra o IPI. Professor, como é que eu vou saber na prova se vai cair ou não o IPI? O professor vai ser bonzinho, vai deixar para você lá o valor, se tiver IPI, tá? Se não, não vai ter, beleza? Então, o que o professor vai passar na prova? Eu vou passar uma questão contando essa historiazinha e vocês vão montar esse negocinho para mim, essa pequena equaçãozinha aqui. Tá difícil de montar, gente? Tá difícil, Rony? Ah, não. Vamos lá, então. Bora fazer um exemplo aqui, só para a gente concluir e a gente sair. Esses 10 minutos dá para a gente fazer um exemplo. Eu vou só parar a gravação, porque para aproveitar que a gravação ficou boa, gente, aí. E a gente já libera para vocês aqui. Eu mando o Excel. Vamos lá.